Rames de rosa. Você ainda está de recesso de trabalho? Eu tô, até amanhã. Essas flores bonitas atrás aí, uma leveza. Simone gosta muito. Eu também gosto, mas aprendi a gostar com ela. Que leveza, que cenário leve. Onig, como é que você tá? Vamos direto à polêmica do momento. Aliás, eu quero primeiro pedir para você comentar o seguinte: quer dizer, o Irã, aqui uma matéria, jura vingança contra Israel após morte de líder do Hamas. Primeiro explica como é que essa morte, explica esse assassinato, né? Porque parece que o líder do Hamas, o Ismail, ele estava prestes a assinar um documento de cessar-fogo, de paz ali, e eu acho que isso deve ter, digamos, contrariado algumas figuras de Israel. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa história do Irã retalhar, né? Anunciar uma retaliação? Conde, primeiro que é muito interessante a gente ver um assassinato dentro de território iraniano, de uma forma que até agora não foi tão elucidada assim. Né? Alguns meios de comunicação têm dito que pode ter sido um ataque de drone, mas não está nada claro ainda. Então ele estava temporariamente lá, ele mora hoje no Catar, né, onde acontecem algumas negociações, e ele era um dos negociadores-chefe do acordo de paz. Por que ele é negociador-chefe do acordo de paz? Sendo o cabeça do Politburo do Hamas, do centro político que organiza o Hamas, ele tem acesso a todos os grupos paramilitares, militares que fazem parte do Hamas. Então ele consegue dar as ordens. E ele é uma figura muito importante, porque os meios de comunicação já colocaram, ele foi reitor da Universidade Islâmica de Gaza. Então ele tem um papel na área educacional de Gaza muito forte. Lembrando às amigas e os amigos que estão nos assistindo que o Hamas, além de ser um partido político, o Hamas também funciona como uma organização social. Tem o seu braço assistencial, seu braço médico, seu braço esportivo, cultural. Então o Hamas é uma organização muito grande. E além deste detalhe importantíssimo que você colocou, Conde, dele ser o negociador-chefe, me chama a atenção um detalhe. Há exatamente uma semana atrás, emissários dele estavam em Pequim negociando com outros líderes palestinos a formação de um grupo para unir os palestinos mais uma vez, desde aquela época das lutas do Fatah contra o Hamas, e a China fez essa mediação semana passada. Então os indícios estão colocados. Tem que ver quem vai substituir ele e tem que entender exatamente o que significavam esses acordos de paz no contexto dessa guerra, como você muito bem lembrou. Agora, como é que você acha que o Irã vai reagir a isso? O Irã que hoje teve a posse do seu presidente eleito. Exato. Né? E, inclusive, o Alckmin, vice-presidente brasileiro, estava lá, perto das lideranças iranianas. O Irã deu um recado muito forte com aquele ataque, né, que nós vimos lá, os drones e tudo mais, e some-se isso, diga-se de passagem, meu querido Onig, que o Israel está dizendo que matou o comandante do Hezbollah em Beirute. Quer dizer, sim. Hezbollah, Hamas, Irã, aí a coisa está vendo. Agora é uma situação. Será que a gente está de posse da gravidade de tudo isso? Ou a gente naturalizou tudo isso? Eu acho que, infelizmente, a gente tende a naturalizar, Conde, vindo daqui, né? Visto daqui, melhor dizendo. Mas lá a coisa está muito efervescente. Muito efervescente, porque a morte do líder do Hezbollah também aconteceu no subúrbio de Beirute, uma área onde o Hezbollah tem muita força. Então, o que foi atacado foi a capital do Líbano. E o Líbano é um país, e o Líbano tem o seu exército, a sua força. Então, nós vamos ter que ver qual vai ser a reação do Líbano e qual vai ser, concomitantemente, a reação do Hezbollah. Então começa a haver aí uma escalada, podemos dizer sim, uma escalada de tensões, mais uma vez, que extrapolam a tristeza de Gaza e podem levar processos cada vez mais dolorosos a outras regiões do entorno de Israel.
Então, Conde, a situação está progredindo, está caminhando para um quadro não muito favorável, para não dizer um quadro de guerra total naquela região. Você não acha que o Netanyahu está fazendo movimentos friamente calculados e tenebrosos nesse momento, do tipo a visita aos Estados Unidos, o encontro com os presidentes, candidatos a presidente nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que intensifica a tensão com o Hezbollah, com o Hamas, não quer sair, não quer fazer acordo de paz e tudo mais. O que é que ele está? Que movimento é esse? Medo de ser preso, pura e simplesmente? Mas acho que tem mais coisa ainda. Eu acho que tem mais coisa, Conde. Eu acho que tem mais coisa justamente porque a plataforma política do grupo político que apoia Netanyahu é uma plataforma que mantém uma bandeira intervencionista nos territórios em torno de Israel. Então, a ideia é realmente desbaratar a existência do Hamas em Gaza e do Hezbollah no sul do Líbano. Porém, não se faz isso do dia para a noite. Então, teremos uma guerra muito longa se assim for. Se essa guerra continuar do jeito que está, não descarto, o Conde, que ele está preparando o terreno ou buscando apoio entre os candidatos americanos para instalar bases em plena faixa de Gaza, ocupar a faixa de Gaza, e aí sim seria um momento muito trágico. Eu vi o Netanyahu muito preocupado nos discursos que ele fez nos Estados Unidos, em solo americano, com o que vai ser o day after ali em Gaza. Quem vai coordenar isso? Vai ser um consórcio de países e tudo mais. Eu achei ele muito preocupado com isso. Antes de passar para você de novo aqui comentar, a Lília Oliveira está dizendo aqui, saudades de Veronique e Conde junto, ao vivo, amo vocês. Eu também tenho saudade de estar junto com o meu amigo aqui. Amigão. Olha só, essa coisa... Deixa eu pegar um assunto. A gente vai falar, evidentemente, da América do Sul, da Venezuela, mas antes, só para complementar essa situação, Israel teria condições de segurar um conflito aberto com o Hezbollah e em Gaza ao mesmo tempo? Ainda tendo o Irã como pano de fundo? Conde, olhando assim como a gente vê a evolução das Forças Armadas, elas são muito fortes e muito potentes, mas dois flancos geralmente mexem muito com a questão logística. Sim, matematicamente eu posso dizer para você que sim, geoestrategicamente vai depender da força de contrapartida do Hezbollah, que a gente sabe que não é pequena, e que a gente sabe que tem ligações muito profundas com o Irã, que é uma das maiores potências militares do mundo, e que não pode deixar de ser mencionado, que abastece sim, de certa forma, o Hezbollah. Ainda, além do mais, Conde, já que você estava falando da questão do futuro, do day after, a gente está vendo muito, e até achei interessante, não me aprofundei ainda, mas prometo me aprofundar nesse tema, a fala do Erdogan, presidente da Turquia, que chegou a afirmar que é a hora de pensar em mandar apoio militar para Gaza. Quer dizer, o Erdogan, um membro da OTAN, teoricamente aliado dos Estados Unidos, está se dispondo, verbalmente pelo menos, a iniciar uma ofensiva para salvar Gaza. Isso aí, onde a situação vai ficar muito complicada. Vamos abordar a Venezuela começando pelo Brasil. Nós tivemos aí a nota do PT, que foi lançada, chancelando as eleições na Venezuela. O Lula, hoje cedo, o ministro Padilha teve de responder essa pergunta também num programa ali do governo, dizendo o seguinte, quer dizer, partido é uma coisa, governo é outra coisa, mas fica difícil da gente imaginar, né, um timing tão perigoso, né, de o PT lançar essa nota e com divergências internas, né, dentro do PT. E aí o Lula deu aquela entrevista ontem para uma afiliada da Globo, dizendo assim, o que mais caracterizou essa entrevista, a meu ver, foi dizer assim, não, aquilo lá não é nada de grave, é só mostrar a ata que está tudo bem. Como é que você considera? Houve uma inflexão do governo brasileiro, houve uma encenação, houve um teatro. Eu fiquei um pouco perturbado que teve ali um princípio muito forte de uma coreografia com Celso Amorim, Lula, Biden e Maduro. Como é que você analisa essa questão?
Conde, primeiro a gente tem que tomar cuidado, nós, do campo progressista, para essa coisa da Venezuela não se transformar num efeito deletério entre nós. Isso é muito importante porque me parece também uma bomba plantada. Eu também não nutro simpatias pelo Maduro. Aliás, as críticas não são poucas. Porém, existe uma prerrogativa que a gente defende, e todos nós defendemos, que é a autodeterminação dos povos. A questão da eleição na Venezuela é de interesse de toda a região. Por que não dizer de todo o mundo? Mas ela é de interesse, no caso brasileiro, por coisas não só ligadas à ideologia, eu até diria que as questões ideológicas ficam em segundo plano, mas porque nós precisamos de um parceiro muito bom no norte do país. E esse parceiro tem que ser um parceiro que revitalize as suas relações com o Brasil através de parâmetros mais claros, porque os choques, a gente tem que falar, né, as fissuras entre o Brasil e a Venezuela escalaram muito rápido, por causa de declarações, por causa de análises. Então, é muito perigoso a gente tentar dizer que o Brasil pode ou não determinar o que aconteceu na Venezuela. A preocupação do assessor Celso Amorim é que realmente existem obrigações regimentais da lei eleitoral venezuelana que vão ser cumpridas segundo o Comitê Nacional Eleitoral, que é a entrega das atas. As atas, Conde, é a conciliação entre o voto que foi digitado e o voto que foi depositado em papel. Isso é feito uma ata e está conciliado. Teve 395 votos na urna eletrônica, 395 papeizinhos na urna de papel. Então, pronto, está conciliado. Próxima urna. E existem regras que tem que fazer uma amostragem de 55% das urnas para isso ser validado. A contagem de votos é automática, já que a eleição é eletrônica. Mas a conciliação, que são as tais das atas, elas demoram. Mas mesmo elas aparecendo, Conde, a extrema-direita venezuelana vai continuar reclamando. E aí a gente vai para o caso da Kamala. Que nós vamos fazer, gente? E que nós vamos abraçar? Não vamos abraçar ninguém. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos esperar que a extrema-direita, com apoio de Milei e outros, consiga derrubar um governo que tem uma história? O que eu estou percebendo que assim a evolução, a escalada desse processo está muito acelerada, né? Muito. E o que eu tô com mudanças bruscas, né? O tempo todo. Eu vi que o Maduro recuou um pouco daquele histrionismo dele, já botou o terno, né? Está começando a se fazer de vítima também, né? Que faz parte ali de toda a retórica. Mas o que está o que eu acho que é importante é que a comunidade internacional não aceitou as eleições na Venezuela. Só alguns países aceitaram. A maioria esmagadora da comunidade internacional não aceitou. E some-se isso, meu querido James Onig, de que a nossa realidade aqui de ver a condução do Brasil e tudo mais, isso, eu acho que essa inflexão que o governo deu, Lula e Celso Amorim, em favor do Maduro, a meu ver, acho que foi claro, uma inflexão em favor, dizer que não é nada grave, fez com que se levantasse a oposição da direita brasileira, e não só a direita. O partido do vice-presidente da República, o PSB, soltou uma nota não reconhecendo as eleições da Venezuela. Sim. Assim como o PT soltou reconhecendo tudo mais. Aliás, acho que foi isso que deve ter movido o PT a soltar a nota, né? Porque ele deve ter ficado sabendo que outros partidos iam soltar notas e aí ele soltou a nota dele também. Agora, a Marina Silva acabou de se manifestar, dizendo que a Venezuela é uma ditadura. O José Mujica também se manifestou. É ditadura. O Boric. Enfim, um sem número de entidades nacionais, no caso do Brasil, e internacionais contestando essas eleições. Quer dizer, isso, na tua visão, pode ser o combustível para uma insurreição popular ou isso está distante na tua visão? Conde, eu vou ficar não no muro, mas no meio do caminho. O que vai acontecer nas próximas semanas vai ser muito determinante, obviamente, mas principalmente porque esta mesma oposição não apresentou também prova alguma da adulteração. Da boca para fora.
Eu entendo que existe uma cisma muito grande. E também gostaria que nós refletíssemos, Conde, e aí é uma reflexão que eu faço com todos os amigos e amigas, que nós não estamos preparados na América Latina para um partido que tem muita hegemonia. A gente foi muito lulista no Lula 1 e 2, nós não fomos muito petistas. Né? E no caso do Maduro, você tem um partido com milhões de filiados, que se mobiliza, que sai às ruas. Isso realmente é diferente. É praticamente partido único na Venezuela. Não? Então, é exato, a gente não consegue entender isso. Tiveram 10 candidatos, Conde. O conselho aceitou 10 candidatos. Parece que são escolhidos a dedo, tem toda uma história. Assim. O candidato da oposição, ele entrou também com 4 milhões de votos, quer dizer, não foram poucos. É um alerta para o chavismo. Vejam, a quem está comparecendo à eleição, uns 44% já está na oposição. Isso é um normal da democracia, deveria ser normal da democracia. O meu ponto importante é que nós não podemos abrir um precedente de questionar a autodeterminação e a soberania venezuelana, porque isso vai se voltar contra nós depois. E, infelizmente, a gente sabe que a nossa história está permeada por percalços nos últimos anos, infelizmente, por causa do desespero dessa extrema-direita extremamente violenta, e que nós temos que garantir que o sistema eleitoral venezuelano não seja vangloriado, mas que eles resolvam esse problema entre eles e que na hora que eles precisarem da nossa mediação, nós estaremos prontos para ajudar. É isso que pode se fazer. Então, o que foi feito, na minha opinião, foi deixar uma porta meio aberta, meio fechada. Infelizmente, é o jogo da diplomacia. Infelizmente, é o jogo da diplomacia. Eu também tenho muitas reservas quanto ao governo Maduro, e é fundamental, mas eu digo com bastante propriedade, Conde, que a gente também popularize entre nós, dissemine entre nós um pouco os avanços que foram feitos no chavismo. Não são os ideais para que a gente quer, mas tem muito avanço, e esses avanços precisam ser conhecidos pela gente, para a gente poder pelo menos guardar a distância. Agora, a figura dele, isso aí... Bom, a figura do Maduro, aqui todos sabem o que eu penso, né? Não vou repetir. Sim, sim. Ô Nig, para terminar, eleições estadunidenses. Opa. Nós paramos de... né, aqui na mídia, no nosso horizonte digital e tudo mais, sim, a gente parou nas redes sociais, tinha uma empolgação muito grande com a Kamala Harris, mas cedeu espaço agora a essa crise na Venezuela e tudo mais. Mas nos Estados Unidos eu acredito que não tenha parado o ritmo da Kamala Harris, né, forte, e do Trump também. Você está por dentro? Conta pra gente. Não esconda nada. Por isso que eu gosto de conversar com você, além das toucas ali atrás, que são maravilhosas. Então, eu acho que a gente tem que conversar bastante sobre isso. Ela veio com tudo, Conde. Ela faz comício agora chamando o Trump para debate. Está chamando o Trump para debate. Chamando o Trump para debate. O que significa? Aquelas pesquisas que são as pesquisas share, que eles falam, não sei nem se é essa palavra, na verdade, elas são pesquisas muito rápidas, e essas pesquisas estão dizendo, vai para cima porque, e dizem aí os jornalistas, alguns mais, assim, que a gente pode respeitar um pouquinho mais na opinião, que ele está meio refugando para o debate, ele está meio, olha, não sei se eu vou... Está com medo, ele sabe que vai ter dificuldade com a Câmara. A Câmara não é o Biden. Pois é, e ontem à noite eu estava escutando, não sei se foi ontem à noite, até na BBC, se eu não me engano, que ela escolheu fazer o comício na Geórgia, porque também é um estado pêndulo, aqueles que nunca definem, mas que tem uma população afrodescendente que gosta muito dela. Então parece que se fosse hoje a eleição, a Geórgia já tinha virado de lado. Se ela escolhe um vice que vem dos estados pêndulo, mais um que vira de lado. Sim, e aí sim. O jogo... E ela não escolheu o vice ainda, né? E ela não escolheu o vice. Você acha que os estados pêndulo são 7 estados? Como é que está essa contagem hoje? Porque é ali que vai se decidir, né, o Nig? Sim. Você acha que quem que está mais com a mão ali no... O Conde, eu digo para você que estava... eu vou falar de 6 que eu lembro, Conde. Tava 4-2, quer dizer, 4 pro
pro Trump. Agora eu acho que está quase 3-3. Porque assim, o nome dela é o fato novo. E os americanos queriam fato novo. Então, esse fato novo... não quero nem Trump, não quero nem Biden, não vou sair para votar. E a Kamala? Opa, peraí. Uma pessoa, né, foi procuradora, foi não sei o quê, desembargadora e tal. Quem sabe? Então agora ela tem que fazer o jogo do convencimento. Tirar o eleitor que tem um mínimo de vontade democrata para ir votar. Tirar o cara de casa. James Onig aqui no 11 News. A gente está terminando o programa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, sempre com muito engajamento, muita felicidade, sempre indicando também para vocês usarem o cupom de desconto que este coletivo fornece a vocês, Conde25, na editora Contracorrente, viu, Onig? Pode comprar livro na Contracorrente agora com desconto do Conde, viu? Olha, se é com maravilha? Se é com Valim e com você, eu tô dentro. Rafael Valim, o pessoal da Contracorrente lá, o pessoal tá feliz, o pessoal tá empolgado, e eu acho que a Contracorrente ela traz um must assim para nossa cena de publicações muito cuidadosas, muito bacanas. Então, vamos debater. Essa é a palavra. E eu quero convidar vocês todos, porque amanhã uma pessoa muito especial vai estar aqui no 11 News, que é o Boaventura Souza Santos. Né? Nós teremos aqui um programa especial com o Boaventura falando da Venezuela. Está aqui o card que está sendo distribuído por aí. 11 da manhã, a gente abre o programa juntos aqui. Conversei com o Boaventura nesses últimos dias, justamente também para a gente, porque o Boaventura ele é um dos mais importantes sociólogos do mundo, justamente no quesito imperialismo, né? E ele está muito atento ali ao que está acontecendo na Venezuela e vai trazer essa análise assim fantástica para todos nós. Preparem-se, né? Comprem a pipoca, porque amanhã o negócio vai ser bom aqui.